O dia foi de chuva em parte do Brasil e o tempo instável deve seguir até amanhã. No estado de São Paulo, um gabinete de crise foi montado para atender casos de emergência. Após as chuvas de ontem, que provocaram alagamentos e queda de luz em mais de 50 mil endereços em São Paulo, o governo estadual instalou um gabinete de crise para ações de monitoramento e controle. O grupo inclui representantes de empresas de energia elétrica e abastecimento de água. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuvas que atingiu a capital paulista nesta primeira semana de novembro já supera o esperado para o mês todo. Em Osasco, na Grande São Paulo, o temporal de quarta-feira causou desespero em uma creche. A água invadiu o edifício e funcionários e pais se apressaram para retirar as crianças do local. Chama o bombeiro! A cidade vizinha de Carapicuíba, um homem foi arrastado pela enxurrada. Felizmente foi resgatado com vida. Cena semelhante aconteceu na madrugada de hoje, no município de General Carneiro, no sul do Paraná. Uma criança de 2 anos foi levada pela força da água e entrou na casa dela. Mas, neste caso, a vítima segue desaparecida. Mais de 60 profissionais realizam os trabalhos de busca. As equipes também fizeram a retirada de pessoas e áreas inseguras na cidade. Em Santa Catarina, a chuva provocou alagamentos e invadiu as casas. O município mais afetado foi São Domingos, no oeste do estado. O elevado volume de água deixou os moradores ilhados. 16 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Cerca de 20 casas foram inundadas. Santa Catarina é um dos 16 estados que estão sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso também vale para o Distrito Federal. A área em amarelo indica perigo potencial, com previsão de até 50 milímetros de água, com ventos de 40 a 60 km por hora. Já na região pintada de laranja, a classificação do INMET é de perigo, com chance de 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km por hora. E a cidade de São Paulo registrou, na primeira semana de novembro, mais de 160 milímetros de chuva. Volume maior do que era esperado para todo mês. As informações foram divulgadas hoje pela Defesa Civil do Estado. A gente conversa agora ao vivo com a meteorologista Maria Clara Sasaki, que está monitorando a situação. Maria Clara, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu já começo perguntando, até quando essas chuvas devem continuar nesse mês? Olá, muito boa noite, Gustavo. Boa noite também, Renata, e a todos que nos acompanham. Olha, essa é a época de chuvas, né? E é por agora que a gente começa a ver as primeiras pancadas, as primeiras instabilidades atuando aqui no sudeste do Brasil. Normalmente, essas chuvas de primavera, elas são mais intensas, né? Elas vêm com potencial para provocar transtornos, elas provocam alagamentos, enchentes, são comuns desta época do ano. E são intermitentes, né? Até agora, nós devemos ter aí estas instabilidades atuando agora por volta do dia 7, 8, né, entre hoje e amanhã aqui no estado de São Paulo, e depois teremos outras frentes frias avançando com o mesmo potencial. Por enquanto, para este alerta, né, o alerta que está válido neste momento, é uma chuva que vai acontecer entre hoje à noite e durante a sexta-feira, atingindo aí todo o estado de São Paulo, com expectativa de acumulados elevados, novamente com risco de pontos de alagamento, não só aqui na capital paulista, como em todo o estado de São Paulo. E essa frente fria, ela segue também pelo sudeste, deve provocar transtornos também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Por enquanto, o sistema ainda não chegou aqui no estado de São Paulo, né? Deve se aproximar aí nas próximas horas. Temos bastante nebulosidade neste momento e a chuva prevista aí para as próximas horas, Gustavo. Maria Clara, nós estamos exatamente aí no meio da primavera. As frentes frias, nessa época de primavera, elas costumam mesmo ser mais intensas ou, mais uma vez, nós estamos sendo surpreendidos pelo clima? Olha, não, as frentes frias não é que elas são mais intensas, né? A gente tem uma condição de instabilidades mais frequentes, a gente tem um aumento, né, da temperatura da atmosfera, então a gente tem esse excesso, né, de chuvas mais carregadas, de nuvens mais carregadas aí na atmosfera e esse potencial para transtornos. Então, no verão também tem essa possibilidade para a ocorrência de chuvas volumosas, de chuvas significativas devido aí a passagens de frentes frias. Não que na primavera ela seja uma exclusividade da primavera, isso acontece principalmente entre a primavera e o verão, Renata. Maria Clara, ainda falando sobre essa quantidade e esse volume de água, é impressão minha ou ultimamente, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, a gente tem visto chuvas pesadas que duram mais tempo.
A gente estava acostumado a ver aquelas pancadas de chuva, mas eram aquelas coisas de 15 minutos, 20 minutos, que a gente até se assustava. Hoje em dia, parece que ela dura um tempo ainda maior e causa esse transtorno todo que a gente vê, que a gente mostra aqui no jornal, desabamentos, enchentes até de creches. É verdade, viu, Gustavo? A gente tem visto com maior frequência nessas tempestades, não só aqui no Brasil, na Espanha mesmo, nós tivemos chuvas muito volumosas, na região de Valência recentemente, tivemos também em Portugal uma chuva muito expressiva, com acumulados muito significativos, e isso tem acontecido, de fato, né, em um intervalo de tempo muito curto. Todo o verão, toda a primavera, a gente tem, né, essas instabilidades, tanto que aqui em São Paulo a gente vê a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em todo o verão, monta a operação chamada Operação Verão, né, que é uma operação mais intensa de monitoramento com relação às condições do tempo durante os meses de verão. Mas a gente já percebe que essa mobilização tem começado antes, já na primavera, a preocupação um pouco maior com essas chuvas volumosas. Isso tem acontecido porque estamos com a temperatura do planeta mais elevada, tanto na atmosfera quanto no oceano. A gente tem aí a gente tem acompanhado, né, os registros de temperaturas acima do normal, e quando a gente fala em temperaturas acima do normal, a gente fala em mais energia para os sistemas, mais energia para a formação de nuvens carregadas, mais energia para sistemas como ciclones que provocam tempestades. Então, esse aumento de temperatura do planeta impacta diretamente aí na intensidade destes fenômenos, destes sistemas, Gustavo. A gente falou agora há pouco que só nesses primeiros dias de novembro já choveu mais de 160 milímetros de chuva, que é uma marca aí maior do que esperada para o mês todo. O que isso significa? E em relação a essas regiões de sul, sudeste, centro-oeste, que vão ser as mais atingidas, existem algumas áreas que precisam de maior atenção? Olha, principalmente, Renata, as áreas da faixa leste, né, dos estados, porque este sistema que vai passar agora é um sistema que está centralizado, né, principalmente no oceano, e deve afetar com rajadas de vento, com volumes mais significativos e também com o mar agitado, as áreas do oceano, as áreas mais próximas, né, ao oceano. Então, áreas litorâneas, áreas costeiras, áreas de serra, são áreas que merecem uma atenção um pouco maior, tanto pelo volume de chuva mais significativo, quanto pela possibilidade de rajadas de vento e esse mar agitado aí com ondas de até 2,5 metros, 3 metros de altura. Mas isso não quer dizer que o interior dos estados está fora do alerta. Na verdade, temos também essa possibilidade de alertas aí para o interior. A chuva ela é um pouco diferente, porque ela pode ser acompanhada por trovoadas, não se descarta também a possibilidade de granizo aí no interior dos estados. Então, todas essas áreas aí da região sul do Brasil, sudeste e centro-oeste estão sob o alerta, mas essas áreas vulneráveis, né, principalmente áreas que já choveram, tiveram volumes muito elevados, estão com o solo encharcado. Então, também são áreas que merecem uma atenção especial aí, principalmente entre hoje e amanhã, Renata. Maria Clara, a gente acompanhou um inverno aqui no Sudeste bem quente. Acho que dá para contar nos dedos quantas vezes eu tirei aquela blusa do fundo do armário, cheirando a naftalina. O primavera vem bem chuvosa. A gente consegue já fazer uma expectativa? A gente sabe, né? O verão tem aquelas chuvas, as pancadas de chuvas que você bem mencionou. Tem uma previsão do que pode ser esse verão para a gente aqui no Sudeste e também para todo o Brasil? Olha, a expectativa para o verão é que a gente tenha chuvas pegando, assim, principalmente sudeste, áreas ali da região mais ao norte do Brasil e principalmente áreas mais próximas ao oceano, uma condição de chuvas entre a média e acima da média. Já a partir da metade de dezembro, janeiro, fevereiro, as frentes frias elas devem ser mais oceânicas, né, passar mais afastadas aqui do continente e por isso favorecem a chuva principalmente nas áreas mais próximas aí ao oceano, mais próximas à costa, então pegando faixa leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, região ali do Vale do Jequitinhonha também, podendo pegar essas áreas do Espírito Santo, são regiões que podem registrar chuva entre a média e acima da média. Pelo interior do Brasil, devemos ter aí chuvas bem irregulares, porque devemos ter até pelo menos o final do ano, né, o início do verão, a dificuldade de formar corredores de umidade atravessando o Brasil, né? A famosa
Zacas, na zona de convergência do Atlântico Sul, ou mesmo os corredores de umidade, eles tentam se formar, mas não duram por muitos dias ou não provocam aquela chuva abrangente, aquela chuva generalizada. São chuvas mais pontuais aí pelo interior do Brasil. Então, a chuva no centro-oeste, no interior do nordeste, interior de Minas, região do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, são regiões que vão registrar chuvas bem irregulares. Em alguma cidade pode ter chuva acima da média e em outra até abaixo da média. Isso que a gente chama de chuvas irregulares, Gustavo. Nós conversamos com a meteorologista Maria Clara Sasaki. Maria Clara, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.